Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver um problema da Universidade Federal de 2018, do ano passado. Né? Então diz assim, ó, em uma reunião de condomínio, os moradores resolveram fazer um sorteio para decidir a ordem em que as casas serão pintadas. Ó, já deu uma dica ali, hein? A ordem. As 8 casas desse condomínio estão dispostas conforme o esquema abaixo. Tá aqui o esquema. Dizemos que 2 casas são vizinhas quando estão dispostas de frente ou de lado. Por exemplo, a casa 3 é vizinha das casas 1, 4 e 5. Então, a 3, 1, 4 e 5, tá vendo? A 2 e 6 não, ó. Mas 1, 4 e 5 é vizinha. Entretanto, a casa 8 é vizinha apenas das casas 6 e 7. Normal, né? Porque só tem essas duas do lado, né? E da frente, né? Qual é a probabilidade das 2 primeiras casas sorteadas serem vizinhas? Então, olha só. Essa parte final da pergunta atrapalha aquilo que a gente já tinha percebido de dica lá no começo, que fala de ordem. Tá vendo? Por quê? Porque daí você pensa assim, a probabilidade de 2 casas serem vizinhas. As primeiras casas serem vizinhas. Então você vê, quando você fala primeiras casas, você pensa elas juntos. Certo? Então, por exemplo, digamos que as 2 primeiras casas sejam a 1 e a 2. Certo? Então, as 2 primeiras casas que vão ser pintadas vão ser a 1 e a 2. Beleza? Beleza! Não, e as 2 primeiras casas que vão ser pintadas vão ser 2 e 1, beleza? Aí você vai falar, não, 2 e 1 é a mesma coisa que 1 e 2. Olha, sim e não. Quando você fala das 2 primeiras a ser pintadas ser 1 e 2 ou 2 e 1, tudo bem, até pode ser. Mas ele fala aqui, olha aqui em cima, ele fala aqui, fazer um sorteio para decidir a ordem em que as casas serão pintadas. Então, se ele falar da ordem em que as casas serão pintadas, 1 e 2 é diferente de 2 e 1. Digamos que você mora na 1 e o sorteio deu 1 e 2. Então, a sua vai ser pintada antes da casa 2. Aí, toda vez que você vê o seu vizinho 2 ali, você vai falar assim, a minha é a primeira. Entendeu? É diferente. Agora, se for sorteado 2 e 1, toda vez que você vê o seu vizinho da casa 2, você vai falar assim, a sua é a primeira, né? Entendeu? Então, é isso que a gente tem que entender. E eu já vi muita resolução desse problema aí pela internet que está errado. A prova, quando saiu com o resultado, com o gabarito estava errado. Tá? Então, é isso que a gente tem que pensar. Olha só. Então, vamos fazer o seguinte, olha. Então, essas casas do canto só tem 2 vizinhos. Cada casa do canto só tem 2 vizinhos, ó. Certo? Então, desculpa. Parti para o lado errado já do raciocínio. Probabilidade, vamos lá. Então, a probabilidade do evento A vai ser o número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do universo, de todas as possibilidades. Tá bom? Então, a probabilidade do evento A qual que é? Qual é a probabilidade das 2 primeiras casas sorteadas serem vizinhas? Então, o evento A é que as 2 primeiras sejam vizinhas. Certo? Qual é o universo? Então, como ele está falando só das 2 primeiras casas, então o universo é o quê? Todas as 2 primeiras casas. Quais são todas as possibilidades de pintar das 2 primeiras casas? Então, ele pode começar a pintar a 1, depois ir para a 8. Ele pode começar na 3, depois ir para 6. Ele pode começar na 2, depois ir para 1. Ele pode começar na 6, depois ir para 5. Certo? Então, eu quero ver todas as possibilidades das 2 primeiras casas. E daí, volto naquele problema. É um problema de arranjo ou combinação, ou seja, importa a ordem ou não importa a ordem. Então, pintar a casa 4 e a casa 6 é diferente de pintar a casa 6 depois a casa 4. Certo? Então, ó, 4, 6 é diferente de 6, 4. Ponto. Então, a ordem importa. Então, isso é um problema de arranjo. É um arranjo, tá? Então, o número de elementos
né, de todas as possibilidades é o quê? É um arranjo de 8 casas 2 a 2. Independente se são vizinhas ou não. Eu quero saber como é que eu posso arranjar duas dessas casas, né? Pegar as 8 casas e pegar duas somente. Arranjar, tá? A ordem, tá bom? Então, outra coisa muito importante. Tem gente que fala assim, bom, então tá aqui, ó, essa aqui vai ser a primeira casa e essa aqui vai ser a segunda casa. Então, quantas possibilidades para a primeira casa eu tenho? Eu tenho 8 opções, né, para a primeira casa. Beleza. Escolhi uma delas, eu escolhi a 8. Quantas opções eu tenho para a segunda casa? Daí sobraram 7 opções. Aí você multiplica, 8 vezes 7 é 56, certo? Quando você faz o cálculo dessa forma aqui, tá, com os tracinhos, quantas opções eu tenho para essa? Quantas opções eu tenho pra... Você está fazendo um problema de arranjo. Você está resolvendo por arranjo, porque você está fazendo de ordem. Você está falando quantas que eu posso colocar na primeira, nessa daqui, na primeira, porque você está vendo posição, entendeu? Você está vendo posição. Então, quando você está vendo posição, né, primeira, segunda, tal, quando você faz desse jeito os cálculos, você está falando de arranjo, tá? E é só ver, o que é arranjo de 8, 2 a 2? É 8 fatorial sobre 8 menos 2 fatorial, certo? Só que 8 fatorial, o que é? 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Vou só até 6 fatorial, por quê? Porque embaixo tem 6 fatorial. Quando eu corto 6 fatorial, sobra o quê? 8 vezes 7, que dá 56. Tá? Então, esse é o total de possibilidades para as primeiras casas, para as primeiras duas casas, certo? E relembro, eu estou incluindo aqui a ordem, primeira, segunda, ou segunda, primeira, entendeu? Né? Essa, depois essa, ou essa, depois essa, entendeu? Beleza. Agora, quais são o total do evento A? Do evento A, tá? Do evento A, eu não vou conseguir fazer só com arranjo e combinação, senão vai ser muito trabalho, tá? Como são poucas casas, eu tenho que olhar individualmente cada uma delas, né? Então, por exemplo, essa daqui eu tenho essa e essa, tá? Essa daqui eu tenho essa e essa, essa aqui é essa e essa, essa aqui é essa e essa. Então, 4 casas do canto, as 4 casas do canto, elas só podem, se elas forem a primeira, a segunda vai ser quem? Essa ou essa. Cada uma delas tem 2 opções para a segunda casa. Entendeu? Para as casas do canto. Então, primeiro do canto. Vou colocar aqui, ó. Canto. Então, para as 4 opções de canto, como primeira casa, a segunda será quem? Então, essa ou essa. Essa ou essa. Essa ou essa. Essa ou essa. Aí, a gente fica tentado e fala, peraí, mas você contou 2 vezes. Você falou essa, e para essa, ó. 1, 2, 2, 1. Mas é como eu falei já desde o começo, a ordem importa. Então eu tenho que levar isso em consideração. 1, 2 é diferente de 2, 1. 4, 6 é diferente de 6, 4. Tá? Então, para as 4 casas do canto, né? Para a primeira casa, sendo opção as 4 casas do canto, eu tenho 2 opções para a segunda casa, para a segunda pintura. Mas, agora para as 4 casas aqui do meio. Para as 4 casas do meio. Tá? 4 opções de meio. Quantos vizinhos cada uma delas vai ter se elas forem a primeira? Se elas forem a primeira casa a ser pintada. Por exemplo, se 3 for a primeira casa a ser pintada, a segunda pode ser 1, 4 ou 5. Aí você falou, mas já foi 1 e 3. Sim, 1 e 3 já foi, sem problema, não tem problema nenhum. 1 e 3 tudo bem. Mas 3, 1 não foi. Porque importa a ordem. Então, para cada uma das 4 opções aqui do meio, cada uma dessas casas aqui do meio tem 3 vizinhas para ser segunda. Então, 4 opções para a primeira aqui, que é as do meio, vezes 3 opções para a segunda, que são as vizinhas, na frente ou do lado. Tá? Então, o número de elementos do A vai ser o quê? 4 vezes 2, 8, mais 4 vezes 3, 12. Isso dá 20. Certo? Então, a probabilidade de ocorrer o evento A vai ser o quê? 20 sobre
56. Aí isso aqui dá para simplificar por 4. Ó, 20 por 4, 5. 56 por 4, 5 por 4 dá 1, sobra 1. 16 por 4, 4. 5 sobre 14. Aí os louquinhos tudo ficam loucos, né? Porque falam, tá errado, tá errado, tá errado, não é essa a resposta, tá errado, tá errado. Não, tá certinho mesmo, tá? Tá certinho mesmo. Acontece que o gabarito que veio na prova que estava errado. E você vai ver um monte de gente resolvendo na internet errado. Errado. Então, pensa. Ó, vou colocar aqui as possibilidades. Essas 20 possibilidades vou colocar aqui, ó. 1, 2, 1, 3. 2, 1, 2, 4. 7, 5, 7, 8. 8, 7, 8, 6. Tá vendo? Não são a mesma coisa. Só não é a mesma coisa. Não, não são a mesma coisa. Só não são a mesma coisa. Bom, então se isso aqui são a mesma coisa, então quantas duplas para primeiras casas eu posso fazer? Daí eu tenho que fazer combinação de 8, 2 a 2 e não arranjo de 8, 2 a 2. Certo? Porque daí nesse caso aqui, não está importando a ordem. Já que você está dizendo que isso daqui é a mesma coisa, eu tenho que eliminar, então isso aqui eu tenho que desconsiderar a ordem. E você pode fazer com combinação, tá? Você pode fazer combinação. Aí que tá. Se você considerar a ordem importante, então tanto o geral você tem que considerar que a ordem é importante, quanto para o evento A você tem que considerar que a ordem é importante. Mas se você falar assim, não importa a ordem, não importa a ordem, então para o geral você pode fazer sem importar a ordem, né? Isso daqui vai dar 8 vezes 7, o 6 fatorial eu já cortei, 2 aqui, então vai dar, simplifica 4, 4 dá 28. Dá 28 o geral, tá? E daí todas essas opções aqui, elas apareceram dobradas, né? Elas apareceram dobradas, porque eu fiz 2, né? Essa casa aqui, vezes essa, depois essa que eu fiz vezes essa. Então essa aqui apareceu dobrado. Quando eu fiz o 3, eu fiz vezes essa. Então o 3, 1 também apareceu dobrado. Então é só dividir por 2, dá 10. Aí fica 10 sobre 28, só que 10 sobre 28 dividido por 2 dá o quê? Dá 5, dividido por 2 dá o quê? Dá 14. 5 sobre 14. Então é isso que o que você não pode é você dizer que importa a ordem no geral e não importa a ordem aqui em cima. Daí tá errado. Entendeu? Ou você faz sem importar a ordem em tudo, ou você faz importando a ordem em tudo. Se importa com a ordem ou não se importa com a ordem. Tá bom? Bom, se você ficou com alguma dúvida, vai aqui nos comentários e põe ali a sua dúvida ali, que eu terei o prazer de auxiliar você no entendimento disso aqui, tá bom? Mas pensa com calma. Se for o caso, faz todas as possibilidades aqui, ó. Aqui quantos que eu já fiz? 2, 4, 6, 8. Já fiz 8. Para fazer 20, fica muito facinho. Faz todas. Faça todas. Se você tem dúvida, faça todas. Faça todas. E você vai tirar a sua dúvida. E daí você chega à conclusão se é arranjo, combinação, se é combinação, arranjo em tudo, ou só na parte de baixo, ou só na parte de cima. Você vai ter certeza disso. Tá bom? Então é isso aí, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece o conhecimento, porque quando você compartilha o conhecimento, você aprende mais. Compartilhe o vídeo e compartilhe a playlist que está aqui, tá bom? Isso aí, vamos que vamos e até a próxima.